Boa tarde, colegas. 2 semanas sem vocês, né? Mas a causa foi necessária e aproveito para agradecer todos os colegas que mandaram mensagens de carinho para mim, aqueles que me colocaram em seus pensamentos e dizer o seguinte: tá tudo bem, né? E aí, o dia de hoje é para a gente superar, tá certo? Estamos de volta com a nossa jornada de estudos em alfabetização e letramento. E hoje, né, o tema é quem vai fazer a fala de hoje é o professor Danilo Lemos, um querido colega do tempo do PENAIC. Danilo foi o coordenador do Pacto, coordenador da matemática, da formação em matemática, da, no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ele era coordenador lá na universidade. E eu conheci Danilo naquele contexto, e além de ser um grande profissional da área de matemática, é o grande pesquisador de temas voltados a tecnologias, voltados à inclusão, é professor do IFES, e um queridíssimo amigo, gente, vocês vão gostar muito. Eu acho que para esse contexto atual que nós estamos vivendo, a fala dele vem muito apropriada para esse momento, né? Eu sei que tem muitos colegas que já estão utilizando aplicativos, já estão utilizando meios tecnológicos os mais diversos, mas ele vem só colaborar com a gente para a gente otimizar ainda mais o nosso trabalho. E aí eu quero aproveitar o momento, desejar a vocês um bom encontro hoje, e chamar o professor Danilo, que vai ficar com vocês agora. Uma excelente tarde, colegas. Valeu, Débora. Obrigado pela apresentação. Uma das boas coisas que o PENAC trouxe para a gente, né, é essa criação desse vínculo. E fora a criação do vínculo com as pessoas que eu acabei conhecendo, tanto a Ana Débora quanto os outros, né, participantes do PENAC, a professora Silvânia, né, os colegas que foram os formadores todos. Eu aprendi muito com todos eles, aprendi muito com a experiência do programa. A importância que eu já dava para os professores que atuam no contexto da alfabetização, desde a educação infantil até as primeiras séries do ensino fundamental, só aumentou, né, a minha admiração e apreço pelo trabalho que todos vocês fazem, né. Então, assim, a gente, como formadores na licenciatura, a gente está muito limitado, né, na licenciatura em matemática, por exemplo. A gente não discute muito essa questão do ensino da matemática nesses cenários. A gente gostaria de contribuir mais ainda para que o ensino de matemática evolua cada vez mais. E, assim, a gente tenta compensar das maneiras que a gente consegue. E, assim, acho que uma das formas de compensar, né, e essa falta de contato e de colaboração de atividades como essas aqui. Então, eu agradeço a Débora pelo convite, por estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. A gente vai ter aí 1h30 de discussão, né? Eu vou apresentar algumas opções para vocês. Provavelmente algumas opções vocês podem, como ela bem falou, conhecer, porque a gente já está nesse contexto das atividades remotas, vocês já devem ter visto e testado muita coisa, né? Espero poder contribuir com, com, com algo, né, para você sair daqui, pelo menos, dizendo, nem que seja uma soluçãozinha lá, de aquele negócio ali que o Danilo mostrou, não sabia, não conhecia. E aí a gente depois a gente vai fazer eu fiz uma apresentação relativamente curta, mas para a gente fazer também umas atividades, mostrar algumas ferramentas na prática, certo? Então vou tentar ver se a gente consegue atingir esse objetivo, né, no tempo que está sendo dado. Eu vou pedir a Débora, inclusive, que me controle aí no tempo. Se vê aí que eu estou falando demais, vai ultrapassar aí essa... Eu pensei em algo em torno de 1h10, para dar o tempo aí da discussão a 1 hora no máximo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês.
Vou compartilhar a tela. O Giovanni está aqui com a gente, então eu vou pedir que ele confirme aí se vai estar visualizando direitinho ou não. Sim, professor. Tranquilo. Já estamos vendo. Bom, então foi a proposta do que a gente vai trazer aqui nessa nossa discussão, é pensar no uso dos aplicativos e dos games na alfabetização. Tá? A gente pensou em algo que fosse o mais prático possível e tentando resolver, assim, responder algumas perguntas. Geralmente surge quando a gente pensa e se discute o uso de aplicativos, né, ou games nesse contexto, certo? Algumas questões que a gente vai colocar aqui, obviamente, vão servir para outros níveis também. Se por acaso a gente tiver professores que não sejam... os exemplos que eu vou trazer são exemplos que cabem muito bem nas séries iniciais, até nas séries finais também, em alguns casos, certo? Ensino fundamental. Então, algumas das discussões são discussões que poderiam servir muito bem também no ensino médio, no ensino superior, né? E mesmo que os exemplos sejam focados no cenário de onde vocês estão atuando, tá? E aí tem uma coisa que é muito curiosa, que sempre, né, eu faço parte de alguns grupos de tecnologia, e sempre alguém tem o questionamento que eu sempre vejo e ouço é algo parecido com esse aqui, tá? Alguém coloca assim, alguém aqui no grupo tem alguma sugestão de um aplicativo ou jogo para usar com alunos do primeiro ano, por exemplo, certo? Ou para usar para ensino de matemática. E aí eu sempre acho curioso, porque é um tipo de questão muito recorrente, certo? Então, provavelmente, se eu não colocasse esse questionamento aqui, né, e não levantasse esse debate aqui, provavelmente no final da nossa oficina, alguém ia colocar aí, Danilo, o que é que você sugere para a turma do primeiro ano? E eu sempre acho que a pergunta ideal, né, para resolver o seu problema, professor, o nosso problema, é a gente reformular esse tipo de questionamento. Então, é um questionamento que quando eu me coloco a responder, seja nos grupos, seja com o professor que me procure no privado, né, no particular, é dizer assim, professor, olha, não tem como a gente dar uma resposta boa que seja eficiente para essa pergunta. É interessante você reformular ela. Então, pensa assim, você quer uma solução que seja um aplicativo ou um jogo, em que contexto específico, né? Então, a gente precisa funilar um pouco mais, né, e destrinchar e detalhar um pouco mais esse cenário, tá? Porque nunca espere que uma resposta para esse tipo de questão, né, que foi feita anteriormente, ele vai resolver seu problema. Ele pode dar um norte, sim, mas ele não vai resolver o problema como deve ser resolvido. Ou seja, você ainda vai continuar tendo algum trabalho para solucionar o problema que você levantou fazendo essa pergunta. Então, para a gente afunilar mais, para a gente detalhar um pouco mais isso, o que é que eu preciso saber, né? Bom, primeiro eu tenho que saber, assim, quem é que vai utilizar essa ferramenta, né? Quem vai utilizar o app ou o game? A gente pode pensar que quando eu escolho uma ferramenta dessa é para o aluno utilizar. Mas não, eu tenho vários contextos que eu posso pensar, e eu posso pensar assim, pode ser uma solução que o professor use, né, e ele só vai projetar para os alunos o que está acontecendo na tela do aplicativo, do game. Então, se só o professor vai usar, né, se ele prever que vai atender os objetivos só o professor usar, então você vê que isso muda a dinâmica, né? Você vai pensar num tipo de solução, seja no aplicativo ou no game, pensando assim, é o aluno que vai utilizar, que vai manipular, o aluno que vai estar com o tablet, com
com o computador, com o celular na mão, e ele vai manipular a ferramenta, ou o professor que vai manipular isso e vai usar a projeção, como ele utilizaria um quadro, né, para fazer uma atividade no quadro, ou ele vai só, ou os dois vão fazer essa manipulação simultaneamente, certo? Então, é um primeiro cenário, um primeiro ponto que nos permite começar a funilar um pouco mais e detalhar essa pergunta. Outra, qual vai ser o foco, né? O teu foco como professor, você está pensando em aplicar essa solução para quê? Quais são os seus objetivos de aprendizagem? Você quer uma solução que seja no contexto da matemática, você vai ensinar as operações aritméticas, que operação aritmética é essa que você está evidenciando nesse contexto, certo? Então, você quer o quê? Né? A atividade que vai ser voltada para matemática, para a língua portuguesa, vai ser no contexto do letramento, numeramento, você quer fazer algo voltado a um letramento digital, né? Você só quer que ele aprenda a usar a ferramenta digital também, pode ser um dos objetivos. Então, assim, você tem que especificar o foco, né? Especificar e definir o foco e que objetivos de aprendizagem especificamente você está querendo resolver, tá? Então, por isso que se a gente for comparar lá atrás, o fato de eu perguntar que tipo de aplicativo seria o melhor para trabalhar com matemática com alunos do primeiro ano, isso não é uma questão boa de se fazer. Então, em matemática a gente tem um universo, né? Que tópico é esse que você quer abordar? Que assunto é esse que você quer abordar? Tá? Quais são os seus objetivos de aprendizagem, professor e professora? Tá? Então, são alguns outros questionamentos que eu preciso agregar aquele, né, que é mais geral, que é mais genérico, para eu, de fato, conseguir ter uma solução eficiente. E aí, assim, qual será a plataforma disponível que eu vou ter? Eu e os meus alunos vamos ter que plataforma? Se a gente estivesse, por exemplo, no presencial, eu iria, inclusive, pensar o seguinte, né, eu preciso que todos os alunos estejam usando cada um o seu dispositivo, ou eu posso ter uma atividade em grupo, onde se pelo menos um aluno, se só um aluno tiver dispositivo disponível para o grupo, um grupo de 4, por exemplo, então eu também consigo fazer essa atividade, né? Todas essas questões vão impactar no tipo de ferramenta que eu vou precisar utilizar. Porque vão ter ferramentas que vão ser mais interessantes de ser utilizadas no desktop, né, no computador. Algumas vão ser mais interessantes no tablet ou no dispositivo móvel, aqui no smartphone. Então, você tem que pensar também que plataforma vai ser disponível, certo? Porque algumas soluções podem não ter versão em app, né, que você consiga baixar de alguma loja de aplicativos, e só tem a versão no site, por exemplo, né? Como algumas que a gente vai ver aqui, por exemplo, que vão ter algumas versões, né, que vão rodar muito como um app no Google Chrome, um navegador, mesmo que o dispositivo móvel também tenha um navegador que pode rodar, né, mas você tem que julgar e analisar que plataforma vai estar disponível tanto para você quanto para os alunos. E principalmente para quem vai utilizar, né? Você pode dizer assim, eu vou precisar do computador, e o aluno pode estar com o smartphone na mão, ele não precisaria estar com o computador. Basta eu estar no computador, porque sou eu que vou manipular essa parte da projeção, e assim, depende do que você vai construir como cenário nessa tua experiência de aprendizagem, certo? E, obviamente, você vai ter que considerar todas essas variáveis. Então, veja por que não é interessante a gente fazer esse tipo de... Assim, a gente reformular o nosso tipo de questionamento quando eu quero saber que tipo de aplicativo ou game eu posso utilizar em qualquer contexto, seja agora no contexto de atividades remotas, seja quando a gente voltar numa proposta híbrida, né? Todas essas questões vão ser importantes. E aí a gente vai entender que há soluções personalizáveis, que a gente pode, né, manipular e otimizar do nosso jeito, e tem algumas genéricas, né, que a gente não consegue. Genéricas não é nem um termo ideal, né? Pode ser... Eu tinha substituído, colocado genéricas no lugar de soluções fechadas, né? Fechadas no sentido de que já é um aplicativo que já me dá um tipo de atividade muito fixa, né? Que eu não consigo mudar muita coisa, tá? Mas eu tenho vários tipos de situações e de soluções, certo? Cada uma vai ter vantagens e desvantagens.
E aí, o que é que eu vou fazer aqui com vocês? Eu trouxe algumas, porque, obviamente, no universo de soluções que a gente tem, seria, não é nem responsabilidade minha, né? Mas, assim, seria muita pretensão a gente querer que nesse tempo que a gente tem, mesmo que a gente tivesse uma tarde inteira para trabalhar soluções, né? O universo é muito grande, tanto de aplicativos, né, quanto de games, os tipos de conteúdo interativo que a gente consegue é muito vasto hoje em dia. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar alguns exemplos, né, para a gente só pensar como o objetivo impacta no tipo de solução que a gente quer e tem que escolher, certo? E no final eu vou dar uma sugestão que vai tentar justamente resolver esse problema, né, o problema de eu ter essa pergunta de qual é o melhor aplicativo ou jogo ou game para atender o objetivo de aprendizagem que eu elenquei, certo? E aí, no final das contas, isso vai depender um pouco também até de vocês como comunidade de professores. A primeira opção, né, que eu vou trazer aqui, são dois aplicativos, são duas soluções, que são soluções que vocês encontram dentro do contexto do Google, né, das ferramentas Google. Um deles aqui é o Quick Draw e o Auto Draw, certo? Então, o que é que tipo de aplicações são essas? A gente está tentando trazer aqui soluções em que a gente consiga fazer com que o aluno produza, certo? Porque uma das coisas que a gente tem entendido, quando trabalha com atividades remotas, principalmente, é que o engajamento dos alunos é algo que deve ser muito bem pensado e planejado. Então, a gente tem percebido, inclusive, que a gente tem tido relatos de colegas, né? E aí a gente tem percebido que, com o tempo, nas atividades remotas, os alunos vão começando a perder engajamento. Isso é muito natural, tá? E uma forma da gente fazer isso é pensar e planejar nossas atividades de maneira que, em cada atividade que eu planeje, eu tenho que pensar em qual elemento vai engajar esse aluno para ele se manter nessa interação, nessa discussão, nessa atividade. Seja eu mandando isso como uma atividade síncrona, fazendo isso ao vivo com eles, ou uma atividade assíncrona, tá bom? E aí a questão do engajamento vai muito na parte de a gente pensar em algum momento em que o aluno vai ter que fazer alguma coisa. Então ele tem que fazer alguma coisa para deixar de ficar só parado aqui, sentado e ouvindo e vendo a gente fazer coisas. Então tem que interagir, ele tem que fazer coisas junto com a gente. Se a gente faz coisas, eles têm que fazer coisas também. Tá, então vamos ver aqui o Quick Draw e o Auto Draw. O Quick Draw é uma solução, eu vou clicar aqui, depois eu vou disponibilizar, esse material vai ficar disponível para vocês, tá? E aí vocês vão ter acesso aos links, mas vocês já podem, obviamente, enquanto eu estou acessando aqui, vocês também acessarem por aí, se vocês estiverem no dispositivo que vocês tiverem. Então, o primeiro é o Quick Draw. O que é o Quick Draw? Ele é uma solução que faz parte do que a gente chama, do que o Google chama de experiments with Google, são experimentos com o Google. E nesse caso, ele é uma aplicação que vai utilizar redes neurais para aprender a reconhecer os desenhos que a gente faz, tá? Então, vamos pensar aqui. Você tem rápido rápido desenho. No Quick Draw, né, a gente vai ter aqui quando a gente começa a fazer atividade nele, ele vai nos dar um tempo específico para a gente desenhar alguma coisa e ele vai tentar adivinhar o que a gente está desenhando. Eu vou confessar a vocês que eu não estou na melhor situação, porque o ideal seria que se eu tivesse, por exemplo, já aí uma questão, né? Se eu for usar o Quick Draw, é muito mais interessante se eu estiver utilizando um tablet ou um smartphone, porque, olha, eu estou usando aqui o mouse, e para esse tipo de atividade, vocês vão ver que o mouse não vai ser meu amigo, não vou estar na melhor situação para fazer uma atividade dessa. Então, se eu tenho uma atividade que eu quero desenvolver esses aspectos e que seja relacionado a atividades de produção com desenhos, o Quick Draw pode ser uma opção. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos desenhar. Aí, o desafio é desenhar em casa em menos de 20 segundos.
Então, vamos lá, vou dar um OK e rezar. Estou aqui, né? Eu vejo perna. Ou quadrado. Já sei, é casa. Olha. Então você viu que é a dinâmica do Quick Draw, né? É um desafio de a gente fazer desenhos para ele reconhecer e acertar se o que a gente está fazendo é o que ele sugeriu lá na frente. Enquanto a gente está fazendo isso, inclusive, o usuário, no final das contas, está ajudando a inteligência artificial que está por trás do Quick Draw a entender a reconhecer imagens. Aí está dizendo assim, desenho ônibus escolar. Então, ó, já ficou um pouco mais difícil, certo? Em menos de 20 segundos. Então, OK. Eu vejo linha. Ou trampolim. Ai, meu Ou Deus. travesseiro. Eu vejo banheira. Eu vejo van. Ou caminhão. Já sei, é ônibus escolar. Olha. Você viu que já foi um pouco mais complicado, né? Desenha canoa em 20 segundos. Eu vou fechar aqui os 6 para ver se eu consigo direitinho. Então, vamos lá. OK. Eu vejo vagem. Ou banana. Já sei, é canoa. Olha. Opa, então, mosquito, vamos ver. Eu vejo círculo. Ou tesoura. Ou taco de baseball. Ou morcego. Eu vejo skate. Ou canhão. Ou mesa. Ai, Ou meu vaca. Deus. Ai, meu Deus. Já sei, é mosquito. Vamos lá. O quinto. Eu vejo pão. Ou orelha. Ou arbusto. Já sei, é borboleta. Ó, e por último, vamos lá. Tô bem hoje, viu? Eu já testei isso aqui em outros momentos, eu não tava tão bem em outros cenários, não. Eu vejo taco de hóquei. Ou canetinha. Ou borracha. Ah, caramba. Eu vejo curativo. Ou saco de dormir. Eu vejo avião. Eu vejo giz de cera. Não, gente, o que é isso? Não é possível. Desculpe, não consegui adivinhar. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Só confirma aí se o áudio está aparecendo para vocês também. Tá sim, professor. Áudio, imagem, tudo tranquilo. Ah, pronto, beleza. E aí eu tenho a opção, né, compartilhar os desenhos, certo? Bom trabalho, nossa rede adivinhou sempre os seus desenhos e tal. Né? Obviamente eu vou ter que entender quais são os objetivos que esse tipo de solução vai atender, né, que vai me permitir atender. E no final, quando a gente for fazer essa discussão de como é que eu seleciono essas atividades, eu vou justamente fazer uma relação com o que a própria BNCC nos coloca como, assim, a BNCC, de uma certa maneira, a gente já adota hoje, né, às vezes já adotam e entendem que ele funciona como um norte, e no final das contas a gente vai mostrar essas possibilidades, né, como é que a gente, então, faz uma seleção de uma ferramenta, seja um aplicativo ou de um game, de maneira adequada, e aí essa maneira adequada para atender aquela pergunta que a gente sempre faz com professores, quando a gente quer atender um objetivo de aprendizagem, né, a gente vai ver como é que a gente pode encontrar e construir uma solução coletiva para atender isso. Então, o Quick Draw é esse tipo de ferramenta. Qual a diferença do Quick Draw para o Auto Draw? Né, vou clicar aqui, o Auto Draw também é uma ferramenta de desenho, certo? Mas o AutoDraw, ele é uma ferramenta um pouco diferente. Enquanto o QuickDraw, ele nos apresenta esse tipo é um tipo de desafio, né, de você construir, fazer os desenhos que ele está sugerindo, ele reconhecer. O AutoDraw, ele é um pouco diferente. Então, a gente consegue fazer construções, né, de maneira que, por exemplo, estou começando a desenhar isso aqui, né, estou fazendo um desenho aleatório, e vocês percebem que aqui na parte superior começa a aparecer um menu com algumas sugestões do que essa minha figura está aparecendo. Então, eu posso fazer uma atividade, por exemplo, né, de criação de uma história, né, junto com os alunos. Então, eu vou dizer assim, a nossa história está falando sobre o que é que eu vou escolher aqui? Né? Vou escolher
Ah, caramba, foi o beisebol, não vou fazer. Tá aparecendo o mouse. Né? Aí eu quero um mouse, eu vou fazer, na minha história, o mouse, vamos pensar assim, a história de dois irmãos mouses. Um é um mouse que é... Eita, deixa eu ver se eu consigo, tá aqui, ó, pronto. Aí eu fiz uma figura que tenta se parecer com outro ratinho aqui, ó. Ah, beleza. Então a nossa história vai ser a história dos dois irmãos mouse. O mouse é uma versão tecnológica, né, e o mouse de versão animalzinho. E aí eu posso começar a fazer essas construções, certo? E o AutoDraw vai me permitir, né, o legal é que o AutoDraw faz esse tipo de uso de inteligência artificial agora nesse contexto, né? Ele pega esse material, essa produção que está sendo feita, e te dá umas opções, né, com que mais se parecem, e você, no final das contas, acaba produzindo um material, né, um conteúdo que parece, inclusive, que você é um profissional. Olha, tá aqui eu estou usando os elementos para editar a minha história, e eu vou construir, no final das contas, uma historinha era uma vez, né? Estou construindo aqui uma historinha dos irmãos Mouse. Certo? Então, o AutoDraw é uma ferramenta também que permite que a gente faça esse tipo de produção e que os alunos, junto conosco, produzam, né, conteúdo em formato de desenho. E aí, obviamente, você, dependendo do objetivo que você vai ter, né, se você, dos seus objetivos for também trabalhar essa questão da produção artística, né, da questão de uma coordenação motora, então, dependendo do tipo de história que você queira fazer também, a história vai ter a temática que você vai abordar. No Penaic, né, uma das experiências que a gente fazia lá era iniciar as aulas com a leitura de leite, né? Então eu sempre lembro das experiências das leituras de leite, que eu achava fascinante, né, essa proposta de iniciar uma aula com uma história que vai ser o tema gerador de toda a discussão matemática que a gente fazia, que o professor faria no decorrer da aula. Então esse tipo de prática também pode proporcionar essa experiência de não só você trazer uma história já pronta, já feita, de você também criar junto com os alunos essas histórias. Certo? Então, já foi aí o Quick Draw e o Auto Draw como aplicativos que podem ser utilizados com essa proposta, com essa pegada. Uma outra que eu trouxe aqui também, dessa mesma leva dos Experiments with Google, né, dos experimentos com Google, é o que a gente chama que ele chama de Chrome Music Lab, certo? Então, o que é? É um experimento, né, uma suite de experimentos que são voltados à utilização e à produção musical. Eu vou clicar aqui, né, quando vocês estiverem com o material, é só clicar na imagem que eles vão levar vocês a ele, tá? E aí você tem aqui o Chrome Music Lab, ele vai ter vários módulos, cada um desses quadradinhos que está acendendo é um módulo diferente, certo? Que vai trazer uma experiência com música diferenciada. Olha, todos esses aqui, cada um desses são experimentos que adotam a produção musical. Vou dar então, deixa eu ver aqui no piano compartilhado. Eu fiquei na dúvida se seria melhor a gente fazer essa interação, se alguém mandasse pergunta, a gente já ir aproveitando e respondendo, para não ficar só eu falando, ou se deixava só para o final,
Eu vou fazer o seguinte, se já tiver algum tipo de questionamento sendo colocado aí, eu acho que pode ser interessante já ir mandando, certo? Que aí pelo menos a gente vai interagindo e vai nesse sentido. Não vai. Aqui é o piano compartilhado. Estou fazendo toda essa manipulação com o mouse e, obviamente, se a gente estivesse fazendo se eu estivesse fazendo com outro, usando meus dedos, né, num tablet seria bem melhor. Vou para o SongMaker. SongMaker é um editor de efeitos sonoros. Olha só, é só você clicar aqui, ó. Você vai clicando nas... Você pode fazer isso aqui, ó. Vai selecionando aí os retângulozinhos. E aí, quando você vai dar um start aqui no play, né, você pode alterar aqui os tempos. Tem até a opção de você usar o microfone. Então, eu venho aqui, ó. Depois que você faz a seleção dos quadradinhos, ele vai no play percorrer esses quadradinhos aqui e vai produzir o que você criou. Então, vamos dar um play aqui. E aí ele fica repetindo até você dar um stop. Eu mudei aqui para piano. Esse tipo de atividade de solução, de criação, né, é interessante para a gente fazer com atividades onde o aluno vai ter que reproduzir alguma coisa que a gente fez, que a gente criou, né? Por exemplo, a gente pode ter criado uma configuração aqui como sendo... Essa configuração está muito complexa, né? Mas vamos colocar uma configuração como essa aqui. Então eu posso pedir para... A gente pode fazer atividades em que o aluno tem que reproduzir, geralmente atividades que envolvem musicalização, né, ou música, que pode ser usado tanto também para fazer atividades mescladas com matemática, né, ou outros contextos, são interessantes de ser utilizados numa situação em que você vai pedir para ele reproduzir algo que está sendo feito já, que você já fez, você apresentou, o produto pronto é esse aqui. Tentem reproduzir. Utilizando somente a região superior, né, a região de cima da linha, reproduza a música que eu acabei de fazer. Certo? Então, os experimentos do SongMaker são experimentos que são voltados à produção, a dar recursos para a gente ter essa produção musical, para aqueles professores que trabalham com esse tipo de solução. Certo? Então, o Chrome Music Lab, cada módulo aqui é um módulo que é o Voice Spinner. O Voice Spinner vai utilizar o microfone, né, para o caso de o microfone ser utilizado. Como é que eu reproduzo algo? Eu quero reproduzir
Então, por exemplo, eu posso utilizar esse tipo de situação aqui, né? Faço um print aqui da tela e digo, olha, você vai utilizar o Voice, você tem que utilizar o Voice Spinner para produzir o mesmo tipo de figura que está sendo colocado aqui. Certo? Então, é mais uma opção de uso das ferramentas do Google Experiments, do Chrome Music Lab, que é um aplicativo que trabalha com essa produção musical. Bom, uma ferramenta que a gente também tem hoje em dia e que é muito interessante para quem já utiliza, por exemplo, já conhece as ferramentas do Google Planilhas, né? O Flipd é uma ferramenta, um recurso que transforma uma planilha do Google Planilhas numa atividade, e geralmente não pode ser uma atividade ou um jogo, né? Vamos pensar assim. Então, como é que ele faz isso? Quando você entra no site do Flipd, então quando clica aqui na imagem, a gente vai entrar no site do Flipd. Ele vai estar em inglês, mas obviamente se você tiver no seu navegador a tradução automática, ele vai traduzir. Veja que todos esses módulos aqui são módulos que permitem, né, que você transforme a sua planilha em uma atividade diferenciada. Então você tem aqui, por exemplo, transforma facilmente uma planilha do Google em um conjunto de flashcards, transforme a planilha do Google em um jogo de perguntas e respostas, transforme facilmente a planilha em um seletor de nomes aleatório. Então você tem aqui vários tipos de atividades que você consegue ajustar, né, no seu, por exemplo, aqui, ó, o Flipd, esse aqui do jogo de memória, né? Eu vou lá, se você quer uma demonstração, você vem aqui em demonstração. Eu estou mostrando jogo de memórias porque é um jogo clássico, né? Muitas pessoas gostam de utilizar na alfabetização. Eu vou jogar o que já está aqui, pronto, certo? Então, ele tem a opção também, nesse caso, a parte que é escrita com as palavras, ele também vai falando, tá em inglês, essa versão está em inglês, mas vamos lá, né? Ele quer que a gente faça a associação entre as cores e o nome da cor. Então, deixa eu ver, brown, blue, deixa eu ver se acerta algum aqui. White, eu acho que tem um white ali. White, branco, né? White. Acertei branco com branco. Vermelho. Acho que tem acho que é o purple, né? Orange. Orange, não vi. Que sorte agora. Red. Red, acho que eu vi o red em algum lugar. Acho que eu vi aqui. Blue. Não. Aqui, red. Red. Black. Por exemplo, então, esse é um jogo. Um dos jogos que podem ser criados no Flipd. E aí, ó, você tem aqui bingo, pode criar uma timeline, você pode... Cadê? Um caça-palavras. Então, você tem uma variedade aqui de atividades. Transforma facilmente uma planilha do Google em um testador de velocidade de digitação, palavras cruzadas, nuvem de palavras. Então, você tem toda essa gama de opções que você pode produzir utilizando o Flipd para produzir essas atividades com base em planilhas. Por exemplo, vou pegar um aqui que é esse aqui, né, de selecionar um nome aleatório. Eu vou ver como é que ele funciona aqui, né? Então, sempre é interessante você testar ele primeiro para ver o que é que ele faz. Tem a descrição lá, mas você vai lá e testa. Ó. Então, você tem aqui algumas palavras que, se você clicar aqui, ele vai fazer um sorteio aleatório. Hoje quem vai fazer a atividade vai ser a Jéssica, porque a Jéssica está lá, é a nossa aluna que já tinha colocado o nome dela aqui e ela foi sorteada para fazer a próxima atividade. Veja que ele aqui apresenta algumas abas que dão outros tipos de formato, certo? De escolha, de seleção, né? De sorteio de palavras, de nomes. E aí, se eu quiser
editar o meu, né? E, ó, os meus alunos são esses, eu quero fazer para os meus alunos, então. Como é que eu personalizo? Ele sempre vai ter aqui, ó, aqui no topo, o nome o link que vai dizer a você o que, é que você vai ter que, o que é aquela atividade e vai te direcionar para a página onde você vai personalizar. Então, ele pergunta aqui, quer fazer o seu próprio selecionador de nomes aleatórios? Então, você vai clicar nele, ele vai traduzir aqui para o português, vai te dar as orientações. Vai dizer, ó, quer fazer o seu próprio selecionador de nomes aleatórios? Vai dar as etapas. Então, a primeira etapa é, faça uma cópia deste modelo, aí você vai editar os nomes, cadê? Identifique a lista, alterando os nomes da planilha. Ele só diz assim, tem algumas observações, né? Não edite nenhuma célula com fundo azul. Então, tem que, primeiro, fazer uma cópia do modelo. Vamos lá. Vou pegar o modelo, ele pede para fazer uma cópia. Quem já trabalha com as ferramentas do Google já não vai ter muito problema com a interface, mas mesmo quem não trabalha, já percebe que uma lida rápida você consegue entender o que está acontecendo. Então, ele está dizendo aqui, ó, fazer uma cópia, como ele orientou lá. Deixa ele fazer a cópia. Pronto. Então, aquela roleta foi gerada com essa planilha aqui. Tá? Então, a grande vantagem do FlipT é justamente isso. A gente consegue fazer as alterações da planilha, editar e seguindo as instruções. Aí ele pede o quê? Eu vou editar os nomes. Então, eu quero os nomes que estão fazendo parte. Ele pediu ali para eu não editar o que está em fundo azul, né, porque isso certamente faz parte da solução. Se eu editar aqui, vai dar algum problema na solução depois. Vou colocar Danilo, aí tem Ana Débora, aí tem Carla, Enésio. Aí eu vou tirar esses últimos aqui, que eu posso então apagar, né? Selecionei, botão direito, eu vou excluir essas linhas de 12 a 16. Pronto, então eu quero com essa galera aqui. A minha roleta vai ser com esses nomes. O que é que ele pede para fazer mais? Eu já alterei os nomes. Ele diz assim, vá para arquivo e publicar na web. E clique em publicar. Então eu venho aqui em arquivo. Cadê a opção? Aqui, publicar na web. Publicar, como ele orientou. Ok. Aí depois ele diz o seguinte, clique na guia, obtenha o link aqui do modelo, na parte inferior. Aí clique no link flip.net para escolher um nome aleatório e fazer o que a gente fez lá. Então vamos lá. Ele pediu para aqui, na própria planilha, né, nas planilhas que ele pede para você utilizar e editar, lá embaixo tem uma outra aba, tem a aba demo, vocês estão vendo aqui embaixo a aba demo, e tem a aba para ele pegar o link aqui. Então eu vou clicar aqui nessa aba, na segunda aba, e é esse link aqui, que vai ser utilizado para a gente acessar a roleta personalizada. Então vou aqui copiar o link, vou abrir uma outra aba com ele, né? Deixa eu ver se está do jeito que eu editei, tá vendo aqui, ó? Tem Danilo, Ana Débora tá aqui, Carla tá aqui, e todos os nomes que ficaram naquela planilha estão aqui. E eu posso agora, né, ver quem vai ser o primeiro a fazer a atividade, vai ser a Ingrid. Então, Ingrid, é com você agora. Então, vejam como o FlipT tem todos os recursos do FlipT, a gente percebe, são utilizados nessa pegada de promover o engajamento dos alunos, né, tanto nessa solução aqui da roleta, quanto qualquer outra solução, né? Por exemplo, eu quero fazer uma atividade, eu quero fazer com os alunos o jogo como é que chama isso? Ele chama aqui de jogo da correspondência,
que a gente chama de jogo de memória, né? Então, a gente pode pensar nesse tipo de solução, né? De a gente criar os nossos próprios jogos. São jogos que a gente já está acostumado, né, a utilizar. Então, às vezes, o professor fica muito mais confortável quando ele usa um jogo que... Olha aqui, por exemplo, um jogo da forca. Estilo jogo da forca. Ele fica muito mais confortável com um tipo de jogo que ele já está acostumado, já está habituado com, do que com um jogo que ele, né, não conhece tanto. Então, a gente pode ainda utilizar jogos que são conhecidos por todos, né, pela maioria, e personalizar da maneira como a gente quiser, certo? Então, esse foi o FlipT. Meu tempo já está... Tenho mais 20 minutos. Uma outra opção, né? Eu falei aqui para vocês sobre o que a gente fazia lá no PENAIC, né? A proposta das leituras deleite, né? Que eram a gente iniciar as aulas com a leitura de um texto cujo teor fosse referencial das atividades que seriam feitas naquela aula. E, assim, no PENAIC a gente tinha um problema que era um problema sério, que era o seguinte: a gente tinha a proposta do programa sugerir esse tipo de prática, esse tipo de dinâmica, mas a gente tinha que considerar que as escolas tinham todas as coleções que eram previstas para serem utilizadas pelo programa. E a gente tinha uma grande dificuldade quando a escola não tinha as obras, né, para começar com as leituras de leite. Fora que a gente se preocupar também com os direitos autorais, a gente não pode ficar utilizando, eu tenho uma versão em PDF dessa obra aqui, e vou utilizar a versão em PDF, porque não tem problema. E tem problema sim, certo? A gente que trabalha com tecnologias, mesmo nesse contexto de atividades remotas, tem que pensar em todas essas situações, tá? Então, se eu tiver aplicativos que tenham e-books, né, o material de leitura que eu posso utilizar aí de forma livre, então sugiro que vocês optem por isso, por essas versões. A gente tem aqui, por exemplo, o projeto do Eu Leio para uma Criança, né, do Itaú. Eu tenho aqui, quando você clica, a gente vai lá, a gente vai direto para o site do Eu Leio para uma Criança, e aí eles têm disponível uma estante digital que podem ser utilizadas. Para quem também conhece o projeto, sabe que esses materiais podem ser enviados fisicamente. Certo? E o aplicativo do Itaú do Leio para uma Criança nos permite ter acesso a essas histórias em formato de livro digital. Vou pegar cadê? Pode ser. Pode ser. A magia do futebol e do universo infantil se unem nessa história de Adriana Falcão, em que a bola garante o entrosamento de uma garotinha com a turma da escola. Então vou ver agora. O bom é que essas opções, né, se eu tiver também versão em áudio e efeitos sonoros, é interessante também para criar uma ambientação de forma que a própria experiência de leitura fique mais interessante. Está demorando um pouquinho para acessar. Deixa eu ver se eu fechar algumas abas minhas, porque pode ser isso. Estou com um monte de aba aberta aqui. Pronto, acho que agora vai. Ele dá dicas, né, para uma boa leitura. Liga o som no canto superior direito, né, no play para ativar as animações. Eu entendi. Olha lá. Então, a experiência em que a gente também tem um som de fundo, movo para os lados. E aí contar a história que está sendo contada
Eu vou ter animações, então um material com uma qualidade muito boa. E a gente sabe, sim, que a qualidade do recurso que a gente usa também influencia no engajamento, né? Então, um material visualmente atrativo. Obviamente, né, a gente está falando aqui das leituras de leite, mas não necessariamente quer dizer que você tenha que adotar isso. Eu estou citando porque era uma prática que a gente orientava, sugeria, né, que era uma proposta das atividades formativas do PENAC, e a gente gostava muito dessa, e achava muito interessante essa sugestão. Tá? Existem atividades também que são atividades de simulação que valem a pena a gente considerar. Tá? Como, por exemplo, o site a solução que é do PET, né, Interactive Simulations, que é uma iniciativa da Universidade de Colorado. Eu vou clicar aqui para a gente ver. Eles vão ter atividades de simulação no contexto de vários níveis, né? Aqui especificamente as atividades do que eles chamam de nível primário. Então, olha só aqui, ó. Todas as atividades de interação são simulações, e como são simulações, a ideia é que isso tudo seja manipulável. Então, vamos pensar aqui, a atividade da balança. Balançando. Balançando. Atividade eu quero a parte de introdução. Vai mostrar os marcadores de massa, então tem aqui 5 quilos, 10 quilos. Se eu tirar a seleção, ele tira os marcadores, por exemplo. Então eu vou deixar só os marcadores de massa visíveis, tá? E, bom, é uma balança, então provavelmente eu preciso equilibrar aqui, né? Como é que eu vou equilibrar essa balança? Provavelmente eu vou botar 10 de um lado e 10 de outro. E aí eu vou ter que tirar aqui os suportes. Aí a pergunta é, sempre interessante nas atividades de simulação, né, a gente vir com algum questionamento, certo? Dizer assim, o que você acha que vai acontecer? Agora, vocês aí, colocam no chat, o que vocês acham que vai acontecer? Do jeito que eu coloquei aqui, vai se manter equilibrado a balança? Eu vou pedir para alguém me dar a resposta, qual está sendo a resposta da galera? E aí, o que vocês acham? Do jeito que está aqui, quando eu tirar esses dois suportes, eu vou clicar aqui para ele tirar o suporte. Esse suporte vai sair esse também para a gente ver se a balança está equilibrada. Vai estar equilibrada? Sim ou não? Então, veja que nessa coisa do engajamento, né, eu estou prevendo o quê? Olha, na metade da minha aula, eu tive que prever que se eu estava falando muito, falando, e vocês só ouvindo, eu perdi um pouco do engajamento de vocês. Então, eu estou tentando resgatar esse engajamento fazendo esse questionamento. Tá? Então, o que eu estou tentando fazer aqui é resgatar o engajamento de vocês. A gente faz isso e, ao mesmo tempo que reforça, que pensa nessa questão do engajamento, eu também sugiro um problema que eu espero que vocês resolvam. E aí, a resposta está atendendo para o quê? Quem está acompanhando o chat do YouTube. Me diz aí, alguém. A resposta vai ficar equilibrada, sim ou não? E aí? Não acredito que ninguém está respondendo. Tá todo mundo dormindo. Vamos lá, pessoal. E aí, alguém me diz aí, como é que tá as respostas lá? Tá mais para sim, mais para não, não sei. Quero ouvir.
Tá 50-50, professor. Tem gente dizendo que vai equilibrar, tem gente dizendo que não vai. Ah, beleza. Então vamos ver, né? Quem tá certo e quem não tá. Eu vou tirar aqui. Olha lá. Eita, não equilibrou. Por que será? Você vê que eu já coloquei uma outra questão, né? Por quê? Então, os tipos de atividade de simulação, ou na maioria das atividades que vocês tiverem condições de fazer questionamentos, o ideal é jogar os questionamentos. O questionamento vai tirar vai permitir esse engajamento maior, porque vai fazer com que a gente está na expectativa de uma resposta e alguém vai ter que responder para a gente continuar a atividade. Então tá aqui, olha, não equilibrou, né? Isso aqui deve ter acontecido por algum motivo. Será que se eu fizer uma arrumação aqui, isso vai... Vou botar aqui de novo, olha. Eu vou arrumar aqui esses... Como é que chama? Para ver se agora vai. Olha, ainda não. Preciso fazer o quê? Vou colocar aqui. Pronto, agora equilibrou. Aí vem a pergunta, por que equilibrou agora e não equilibrou daquela outra vez? O que vocês acham? Né? Sempre que a gente fazia uma atividade, né, na pegada do promover o numeramento, né, ou letramento matemático, a gente quer que as não só sejam reproduzidas práticas, né, ou algoritmos, ou fórmulas, ou nada desse sentido. A gente, em algum nível, tem que fazer algum tipo de atividade, transformar a atividade numa atividade de investigação. Que ele tem que analisar alguma coisa, argumentar de maneira coerente sobre aquilo que ele está falando, né, que ele está defendendo, sobre aquela ideia que ele está defendendo. Então, as atividades com simulação permitem que isso aconteça de forma muito interessante. Então, vale a pena também utilizar atividades como o do PET, certo? Então, vou seguir aqui para ver se a gente consegue a próxima sugestão, né, de aplicativo. Vem em formato de aplicativo e também no formato de site, é o Khan Academy. O Khan Academy vocês também já devem conhecer. E o que é o Khan Academy? O Khan Academy vai ser um portal, eu vou entrar aqui, eu vou acessar o Khan Academy, porque ele vai ser um portal que é completo para... ele vai apresentar vídeos e atividades sobre esses vídeos, com foco em várias áreas do conhecimento, certo? Inclusive matemática. Então, como é que a gente usa? Isso aqui tem versão aplicativo, certo? Então, você pode também utilizar a versão aplicativo. Você vem aqui nos cursos, você tem a grande vantagem do Khan Academy é que você pode, como professor, se cadastrar e abrir e planejar uma trilha de aprendizagem para sua turma específica. Eu quero que essa turma aqui faça essas atividades. E aí quando os alunos forem fazendo, você vai receber um relatório de acompanhamento das atividades dos alunos. Então, a grande vantagem, são duas vantagens do Khan Academy. Essa dele gerar os relatórios de acompanhamento para você, professor, né, ter como ver o que está acontecendo, onde é que eles estão errando mais, onde estão errando menos. Além disso, ele tem uma pegada gamificada, né, ou seja, enquanto os alunos vão assistindo o vídeo, eles vão ganhando pontuações. Quando eles vão fazendo as atividades e acertando, eles vão também ganhando pontuações e vão adquirindo um nível distinto dentro da plataforma. Então, quando a gente vem aqui nos cursos que são ofertados, você tem aqui a matemática avançada, ciências de engenharia, mas, né, e a terceira grande vantagem é que eles começaram, esse ano, a Khan Academy organizou os conteúdos deles com base na BNCC. Então, a gente tem aqui, por exemplo, matemática por ano, né, BNCC, desde o primeiro ano aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Eles organizaram tanto o conteúdo de português, ciências e matemática, né? O de português foi o mais recente, eles têm mais material voltado para matemática, então é só vir aqui, ó, por exemplo, primeiro ano, você vai ter um programa, né, de aprendizagem,
olha aqui, que vocês podem personalizar para a turma que vocês estão focando. Eu vou clicar aqui em iniciar. Não, função dos números. Aí eu tenho aqui um vídeo. Bem, nessa aula nós vamos falar a respeito dos números. Um número é um conceito matemático para a representação de medida, ordem ou quantidade. E nós pode ter uma ideia de ordem. Não sei se Já vocês estão que vendo nesse aqui, relógio, não sei se vocês estão vendo aqui na parte superior, quando a gente fala que eles vão ganhando pontos, né, à medida que vão assistindo o vídeo, é justamente essa parte aqui, 31 pontos de energia por ele estar assistindo o vídeo até tal ponto, né? Então, quanto mais ele assiste, mais pontos ele vai ganhando. Isso que a gente chama de uma dinâmica gamificada, né? A gente está usando, assistir um vídeo normal, mas à medida que ele vai colocando esses pontos, a gente se transforma essa atividade de assistir o vídeo numa atividade gamificada, porque ele vai querer atingir mais pontos, por isso que quanto mais tempo ele estiver assistindo o vídeo, mais pontos ele vai receber, melhor para ele. isso é o seguinte, eu moro na casa... Pronto, eu não vou passar o vídeo todo, né, só para mostrar como é que funciona. Aí vem aqui, próximo vídeo. E ele vai ter um conjunto de vídeos que ele vai passar. Vamos contar juntos de 0 a 19. 0, 1, 2, 3, 4. Eu vou aproveitar e o que aconteceu aqui? Vocês viram que o narrador mudou, certo? O primeiro vídeo que eu mostrei era um narrador e agora é outro narrador. Eu quero que vocês vejam no chat aí, quero ver quem está ligado mesmo para ver se reconhece essa voz. E quem é essa voz? 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora vamos para os números de 2 algarismos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mas por que eu fiz isso? Bom, a razão é ver o padrão que se forma, especialmente para esses 2 algarismos. O que percebemos para esses números é que pode pensar que estão em suas dezenas. Todos eles, como você pode ver, têm 1 como sendo seu primeiro algarismo. E este 1 fica no lugar do que chamamos de dezenas. E aí, adivinharam? Quem adivinhou de quem é essa voz? Alguém deu algum nome aí no chat? Será que adivinharam? Enquanto isso, eu vou saindo daqui, tá? Além dos vídeos, eles vão ter atividades também, certo? Que geralmente a cada... Como eu tô passando só pelos vídeos, geralmente a cada término de vídeo, eles fazem uma atividade prática para os alunos resolverem, tá? Então, por exemplo, aqui, atividade praticar, eu acho que é a parte da prática. Pronto para praticar? Vamos lá, mostre que você é capaz. Aí vai ter as perguntas. Podemos dizer que os números a seguir indicam, né, medida, código de identificação, ou seja, são questionamentos relacionados ao que eles viram no vídeo, tá? Então, a grande pegada de usar o Khan Academy, né, como aplicativo, é isso, né? Eles têm os vídeos, depois de cada vídeo tem atividades referentes àquele vídeo para eles treinarem, para eles praticarem, aliás. Com tudo isso, o Khan Academy vai montar para você um relatório para você fazer o acompanhamento, saber o que eles estão acertando mais e estão errando, para você poder ter um diagnóstico da tua turma. Tá? Além disso, vocês viram lá que eles distribuem organizado segundo a BNCC e o plus dele, né, em alguns trechos, a voz do dublador é uma voz característica aí que algumas pessoas reconhecem. Quando você vai, inclusive, ver comentários dessas versões no YouTube, que eu tenho um canal do Khan Academy no YouTube, sempre são comentários muito assim, ah, caramba, que legal, acabei de aprender matemática com Xzinho. Quem é esse Xzinho? Alguém colocou alguma coisa, personagem aí
no chat, o que foi que o pessoal colocou? Por enquanto, professor, o pessoal está dizendo que é sua voz, que não sabem, o pessoal não soube dizer quem é ainda. Não acredito que ninguém reconheceu o... dá para ver, então, quem é que está participando desse evento, viu? A faixa etária de vocês aí, vocês acabaram de se entregar. Porque é a voz do Goku, para quem não conhece o Goku do Dragon Ball, e do Bob Esponja, o mesmo dublador, é o dublador que faz a voz do Bob Esponja do Goku. Quando vocês veem lá, né, os vídeos que são dublados por essa voz, sempre vai ter alguém comentando assim: nossa, eu nunca aprendi matemática e só vim aprender matemática porque é o Goku que está me ensinando. Então, veja que até uma voz diferente, né, como essa, que é a voz do dublador. Obviamente não são em todos os vídeos que vai ter a voz do Wesley, que é o dublador dessas personagens, mas não deixa de ser interessante também a gente considerar que isso pode ser um fator de engajamento também para o aluno, tá? É só vocês lerem os comentários nos canais que vocês vão ver que isso também funciona como um fator de engajamento. Bom, outra solução é um projeto chamado Ludo Educativo, certo? Esse projeto é muito interessante porque ele é um resultado de uma parceria de um projeto aqui, ó. Vou mostrar aqui, esse é o site, tá? Olha só, a execução é um suporte do CNPq da FAPESP. Então, as instituições de apoio desse projeto, o Instituto Federal do Maranhão, o UNB, o Unesp, o FSK, olha, e é um site com jogos, né, focados em várias categorias, olha só, por exemplo, categoria língua portuguesa. Aí tem aqui, ó, por série também, os jogos que vão estar associados e que eles têm disponível para aquela série. Olha, tá vendo aqui, por exemplo, eu cliquei no segundo ano, tem um jogo Alfabeto Herói. Então você clica lá, e como é feito por como resultado de uma iniciativa, né, que envolve todas aquelas agências de fomento, a gente entende que é um conteúdo de qualidade, né, que não é qualquer aplicativo que eu vi na App Store e qualquer pessoa que fez. Olha lá. Clica em jogar. É um jogo para vou só tirar o áudio, certo? Para mostrar o jogo. Vamos lá, ele tem a instrução aqui: seleciona os robôs que não foram invadidos e não tiveram seus textos alterados pelo Gremlin. Então eu vou lá ver os robôs. Bilhete, mesa, toalha. Certo? Cebola, problema, cadeira, classe, toalha, mesa e bilhete. Então ele quer que a gente faça o quê mesmo? Selecionar os robôs que não foram invadidos e não tiveram os textos alterados, né? Ou seja, bilhete, tá certo. Cadê, como é que faz? Vou deixar então bilhete, mesa, toalha, classe não tá, não é, então eu vou tirar. Cebola com S também, nem pensar. Eu acho que tá tudo certo, né? Tô achando que sim. Então vou aqui no negocinho para acionar. Conseguimos chamar o nosso querido robô. Clique e guie-o para começar a coletar as partes. Mas cuidado para não coletar as defeituosas. Então ele vem aqui. Ele vai coletar 270 pontos.
Ah, o que foi que aconteceu? Ah, eu devo ter clicado em alguma coisa errada. Acho que a palavra, eu fui pro robô errado. E aí você pode jogar novamente e assim vai. Foi, eu não prestei atenção e fui pro robô errado, olha. Porque não era pra eu pegar ele. Ele pediu pra ficar atento pra não pegar o robô da palavra errada. Enfim, né? É um jogo do... A gente acessou aqui com base nas categorias. O bom é que ele tem categorias para várias áreas, né? Matemática também, arte, geografia e para várias séries. Isso é tudo separado por categoria. Então é o Ludo Educativo. É o site Ludo Educativo. Essa outra opção é uma opção que todas as que eu falei agora são gratuitas. A Matific é a única que não é gratuita totalmente, mas tem atividades gratuitas. Só que eu quis trazer aqui para vocês porque eu acho que é muito interessante o Matific, e se a rede, por exemplo, ou a escola tiver e quiser fazer esse tipo de investimento, né? O Matific, por exemplo, é uma plataforma de matemática com atividades de matemática que eu gosto muito. Acho muito interessante. Se não quiser também usar o pacote pago, eles também disponibilizam atividades gratuitas. Então é só vocês selecionar, conhecer quais são as atividades gratuitas que eles dão como opção, como por exemplo aqui, o livro de colorir, identificação de formas 2D. Essa é uma parte gratuita, que eu posso jogar com os alunos. Então, se eu não quero investir nada, nem a minha escola, nem a minha rede, eu posso selecionar só as opções gratuitas. Aí tá aqui, ó. Encontro 3 círculos ou mais na imagem. Então, vamos lá. Se a gente estivesse no Meet, né, eu estaria discutindo com vocês sobre onde é que eu vou clicar aqui para selecionar esses 3 círculos. Vou selecionar onde? Né? Ele já dá um indicativo para a gente começar. Ele está ensinando a gente aqui, e agora a gente tem que se virar para dizer, ó, e agora, onde é que estão os outros círculos? Isso aqui é um círculo? Será que isso aqui é um círculo? Como eu já selecionei 3, eu venho aqui em pronto. E ó, está dizendo que eu errei 2. Esses 2 formatos não estavam corretos. Então eu tenho que ir lá e selecionar novamente. Tá? Então veja que eu posso, nesse caso, ter uma situação em que os alunos só me orientem, né, para eu fazer essa atividade. Então, o Matific também é uma solução que tem jogos e atividades como essas, né, de interação, mas, como eu falei, tem essa desvantagem de ter a boa parte das atividades são, se a gente adotar a opção do plano pago. É a única que tem essa pegada aqui que eu quis trazer para vocês. As outras todas são gratuitas, tá? E aí, eu acho que a última tem aqui uma opção que também pode ser um aplicativo, uma opção para vocês como aplicativo, ainda naquela pegada das leituras de leite, porque eu sou coordenador de um projeto chamado Materiais Interativos Digitais para Ensinar e Aprender Matemática, o MIDIAN, lá no Instituto Federal, e a gente, alguns anos atrás, produziu, logo depois que eu fiz parte do PENAIC, eu gostei tanto da experiência que eu digo, como é que eu contribuo um pouco mais, né, para esse cenário do letramento matemático. Então, a gente tem lá um site do Medium, e a gente, há uns anos atrás, produziu 3 aventuras, 3 historiazinhas infantis, que é o Alt e o Calculista, Pixel, Ponto Solitário na Tela, e O Caminho de Tarde, Tartaruga Digital, que podem servir, foram pensados para servirem como leitura de leite, e né, a própria história em si traz também aspectos de matemática que podem ser utilizados pelo professor em atividades de leitura. Eu tenho aqui a versão em aplicativos, se vocês quiserem usar o QR Code, tem a versão em apresentação também. Você não precisa ter um aplicativo instalado, um aplicativo não. Tem a versão em apresentação, como essa aqui, ó. E aí você utilizar a apresentação para fazer a leitura da história. Alt, eu vou explicar lá, né, um personagem, quem é Alt o Calculista? Então, você está vendo aqui que teve apoio institucional. Quando eu era criança, adorava animais de pelúcia,
sempre que ganhava um, já ia fazendo as contas para saber quantos tinha. Fui crescendo, gostando mais dos animais. Quando ficava impaciente, sempre me acalmava com meus bichos. Então, o Alt, na verdade, é autista, e é uma historiazinha de um autista que vai visitar o zoológico e vai visitando os animais, onde eles estão, e para cada lugar que ele visita, ele vai contar os animais, e tem lá o registro, né, do símbolo do 3, e tem a quantidade aqui dos quanto ele está representando em termos de quantidade, representado pelos pontinhos amarelos, né? Aí ele tem ainda assim, ó, no 5º lugar estavam 5 zebras, para a gente entender a função também de em que contexto a gente pode aplicar esse termo quinto e 5, tá? Então, as outras duas, no final aqui eu explico um pouco, né? Você percebeu que é autista. Pois é, por causa disso, ele tem uma dificuldade em interagir com outras pessoas e com o mundo à sua volta. Alguns autistas, por exemplo, ficam incomodados com alguns tipos de barulho, certos cheiros, sabores ou até texturas. E aí a gente vai falando um pouquinho para ter até aquela mensagem para o aluno que não sabe o que é um coleguinha que autismo, que tipo de aspectos, né, ele tem, ou para o próprio professor também, foi pensado no professor principalmente. Então, no site do Medium, vocês vão ter acesso a esses 3 materiais, as 3 histórias, que também pode servir, estão no formato de aplicativo. No formato de aplicativo, eles têm recursos de interação diferenciados. Por exemplo, o caminho de Tati, ele pode ser utilizado, vai ter uma parte de um labirinto, que com o tablet o aluno consegue, com o dedo, percorrer o labirinto e chegar onde ele tem que chegar. Por exemplo, aqui, o caminho de Tati. Tati é uma tartaruga digital, né? Aí tem uma parte lá que ela tem um labirinto, olha, essa aqui. Aí ele tem que sair do labirinto e chegar até o centro, e no aplicativo, na versão aplicativo, ele faz isso riscando no tablet. Ok? E eu tinha deixado uma atividade do Kahoot por final, mas como a gente já está no tempo, eu não vou fazer. E eu deixei ele para o final até porque eu imaginei que todo mundo aqui, muita gente já conhece o Kahoot. Mas assim, eu vou deixar aqui como também uma sugestão. O Kahoot é uma ferramenta muito interessante para a gente utilizar. Eu vou depois disponibilizar o link da atividade do Kahoot que eu preparei. Eu preparei um joguinho no Kahoot, vou copiar aqui e botar lá para vocês jogarem ele depois no chat, para vocês verem como é que o Kahoot pode ser utilizado também como ferramenta, tá? Mas eu não vou focar nele não agora, porque a gente já está aqui no finalzinho. E aqui, a gente pensou no seguinte, uma sugestão final para vocês, bom, não adianta, o tempo que a gente tem sempre é limitado e nunca dá para a gente fazer, sempre alguém vai pensar assim, mas eu podia ter dito algum aplicativo ou jogo que fosse focado em tal aspecto, né? E aí não tem como a gente responder para todos os aspectos, certo? Até porque, por exemplo, nosso repertório é muito limitado, o meu repertório é limitado, o repertório de cada um de vocês é limitado, mas a gente pode utilizar os repertórios limitados de cada um de nós, né, desse conjunto, desse coletivo de professores, e construir colaborativamente. É uma sugestão. Vocês, professores, podem aproveitar, inclusive, os próprios projetos e ações da secretaria para construírem colaborativamente um repositório de recursos, considerando os objetivos de aprendizagem da BNCC. Como, né? Você pode fazer isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho um link que vai dar no texto da BNCC. Eita. Aqui. Tem um link para a BNCC. Na etapa da educação infantil. Aí eu vim aqui nos objetivos de aprendizagem, né? Temos os campos de experiência, e para cada campo de experiência tem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Nessas três faixas etárias aqui, né? De 0 a 1, de 1 a 7, ou de 1 a 3 anos, e de 4 anos a 5. Né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, olha, e dizer, pô, caramba, esse objetivo de aprendizagem aqui é I03, CG01.
Será que tem alguma solução que eu possa utilizar? A gente não vai ter aplicativos e soluções para todas as habilidades, até porque tem habilidades, né, que são muito melhores, vão ser melhor desenvolvidas, são feitas, né, são pensadas para não necessariamente usar tecnologia. E isso tá ok, tá? O que eu estou querendo sugerir aqui para vocês é que a gente pode utilizar aquilo para nortear uma construção como essa aqui, olha. Imagine se você tem se a CEMED tem um projeto que disponibiliza para todos os professores um repositório, onde ele vai ter aqui, dependendo da etapa, ele vai ver que, pô, ele está fazendo uma atividade que vai atender o objetivo da aprendizagem I03, TS01, né? Então, é da educação infantil, 03, TS01, que diz que é utilizar sons, símbolos, ou sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, ensinações, criações musicais e festas. E aí ele tem lá que tipo de aplicativo ou jogo ele pode utilizar para desenvolver aquela habilidade. Então, eu tenho aqui o SongMaker, eu teria nesse mesmo documento a possibilidade de clicar nele e já ser enviado para essa solução, ou aplicativo ou jogo. E isso aí, que foi justamente aquele jogo que a gente viu, aquela atividade do Experiment with Google, né? E dizer assim, olha, pelo menos aquele tempo que eu teria, né, de ficar procurando e pesquisando, ou de perguntar a algum colega que não vai saber, porque o repertório dele é limitado, é aproveitar o repertório de todos e fazer uma atividade, uma produção colaborativa. Então, é essa a sugestão final que, na verdade, eu fiz tudo isso aqui para chegar aqui, porque eu acho que cada um de vocês tem experiência, já teve experiência, está tendo experiência com aplicativos e jogos, que vocês já testaram, já viram que deu certo, que não deu certo. Falta a gente compartilhar isso para os nossos colegas, né? Porque, como eu falei, os repertórios de cada um sempre vai ser limitado. O meu repertório vai ser mais limitado do que o repertório do grupão. Então, nada como vocês pensarem nisso e, quem sabe, uma construção coletiva, vocês fazerem esse tipo de proposta de projeto. Então, só queria agradecer mais uma vez aqui. Você já foi no tempo fechadinho. Eu vou disponibilizar no chat lá o link para o Kahoot, a atividade que eu tinha preparado para vocês no Kahoot, se desse tempo. Mas aí, depois, vocês, com o tempo, pega o link e faz o joguinho lá. Depois eu vou ter só... vou só mostrar a vocês. Quando vocês fazem atividade no Kahoot, né, é esse gamezinho aqui que eu fiz, ó, CEMED Games e Apps. Vocês vão fazer o jogo, e aí todos os dados, né, dos resultados que vocês jogaram vai vir para cá. Eu só queria ter conseguido mostrar aqui para vocês, né, porque aí ia ter a contabilidade de quantos jogadores jogaram, né, ia ter um resumo aqui com o gráfico, provavelmente. Então, a gente teria dados de diagnóstico também. O Kahoot é legal também por causa disso, porque é um jogo que você vai jogar no formato de quiz, e depois ele vai gerar um relatório para você, assim como o Khan Academy gera. Beleza? Então, vou só deixar aqui os meus contatos, o meu blog, para quem quiser, e essa apresentação aqui está disponível nesse endereço, bit.ly, alpha game app. Você vai ter acesso a ele e a todos os links que eu mostrei, acabei de mostrar para vocês nesse momento. É isso. É isso, Danilo. Maravilha, maravilha mesmo, Danilo. Cada ferramenta, assim, desconhecia muitas dessas, algumas eu tenho, muitas colegas já utilizavam, inclusive já externaram aqui. E, assim, temos algumas perguntas, mas antes eu quero fazer uma fala relativa a alguns questionamentos que tivemos no chat. Sobretudo, aquilo que diz respeito à inclusão digital e de conectividade, né? Em junho, saiu uma pesquisa apontando que 40% dos estudantes das redes públicas de ensino não tinham acesso à internet ou por não ter o aparelho para acesso ou porque não tinha conectividade, né? E apenas 9% da rede particular. Né? Então, muitos professores colocaram aqui no chat dizendo que
questionando o fato da rede, dos nossos alunos não terem a conectividade, não terem o acesso às ferramentas. E me surpreende porque, assim, eu vejo, já venho acompanhando essa jornada, né, já estamos, acho que, na 5ª semana, e vejo trabalhos maravilhosos feitos por nossos professores, por esses mesmos professores, Danilo, que tem feito um trabalho, assim, incrível, se a palavra da vez é se reinventar, é isso que tem sido feito mesmo, para tentar chegar ao seu aluno, e vão pesquisar ferramentas, aplicativos. Tem uma colega nossa aqui, eu acho que hoje ela não está aqui na jornada, mas ela sempre traz a sua contribuição de aplicativos que utiliza, outras ferramentas tecnológicas que utilizam. E aí me surpreende também esse questionamento dos professores, e é fato, a gente não deve se calar, a gente deve sim questionar. A falta de acesso à tecnologia é um problema não de Aracaju, é um problema nacional, né? Acho que pouquíssimas redes, desconheço as redes que garantiram acesso universal aos seus alunos da rede pública. É possível até que tenha e eu não conheça, né? Mas, sobretudo, as redes públicas de ensino no Brasil. Então, eu acho que a discussão agora é da inclusão digital. Eu acho que é um projeto que é uma bandeira que a gente tem que levantar e pressionar, porque a pandemia veio mostrar essa necessidade, né? Que a tecnologia já é uma demanda muito grande para auxiliar no ensino e auxiliar, sobretudo, na aprendizagem. Ela vem como competência, acho que é a competência 5 ou 6 na BNCC, que é a utilização das tecnologias digitais na informação e comunicação. Então, já é anterior à pandemia, mas a pandemia trouxe a emergência de utilização disso. E, apesar de toda a precariedade de muitas redes, eu acho que o professor tem feito muito trabalho bom. E o nosso papel aqui, enquanto secretaria, é trazer essa qualificação. Quando a gente convida o professor Danilo, que trouxe essa contribuição maravilhosa, né? E aí tem muitos elogios aqui no chat para você, depois a gente vai mandar para você, Danilo. É exatamente porque a gente acredita que a gente precisa trocar o pneu com o carro andando, né? De repente, a gente garante o acesso tanto ao aparelho como a conectividade, e de repente o professor não está preparado para acessar, para receber esse novo formato, né, de ensino. Então, eu acho que a gente não pode deixar de ter essa contribuição como essa que o professor Danilo trouxe, porque o acesso do aluno ainda está precário. Eu acho que é uma coisa caminha ao lado da outra, e vamos trabalhar, vamos pressionar para que o outro lado também seja cumprido, né? E isso é uma questão de tempo, né? Eu acho que a gente não vamos ter um retorno para a sala de aula, para o ensino presencial, somente presencial, acredito, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser. Mas eu acho que o ensino híbrido, ele veio, e eu acho que ele veio para se efetivar nas redes de ensino. É claro que a sala de aula jamais será substituída. O papel do professor, o papel da interação presencial, o papel que a escola tem, ela sempre vai ter. Mas eu acho que essas contribuições que o professor Danilo traz, a gente não pode perder de vista de jeito nenhum. E, antes de mais nada, eu quero agradecer, embora tem 2 perguntinhas aqui para você, Danilo. A professora José... Deixa eu só contribuir também nessa discussão. Certo. Eu ontem estava participando de uma outra live, Ana, com um tema que era de educação de jovens e adultos, certo? De uso de tecnologia no contexto da EJA. E, assim, sempre, em toda formação com tecnologia, sempre há essa observação. E eu acho muito válida, muito coerente, né? Por exemplo, a minha realidade, que é a realidade do Instituto Federal de Sergipe, é uma realidade, por exemplo, que é diferente de outras, porque o Instituto... se vocês estão acompanhando aí os noticiários, né, ele adquiriu tablets, adquiriu pacotes de internet, chips para os alunos distribuir, para os alunos terem acesso. A gente sabe que nem todas as redes têm essas condições, certo? E o Instituto deu formação para os docentes, então a gente, assim, está numa situação que é uma instituição pública, mas é uma instituição pública diferente de outras redes públicas também. Só que, assim, eu sempre defendo o seguinte, eu digo, olha,
é interessante que a gente saiba dessas possibilidades. Por quê? Porque quando eu perceber que há uma janela de oportunidade em que eu consigo identificar, não, peraí, eu posso fazer, nem que seja uma coisa só que o Danilo mostrou, né, eu consigo com que o aluno faça uso dessa ferramenta de forma offline, né, com o smartphone da mãe, se a mãe pelo menos conseguir disponibilizar 20 minutos ou 10 minutos do smartphone dela para o filho, se for essa janela de oportunidade que eu vou ter, eu tenho duas opções. Ou eu não sei o que fazer, ou eu sei o que fazer para aproveitar essa janela. Então, eu acho que todos os tipos de informações que a gente dá no contexto da tecnologia é isso. A gente está capacitado, né, saber que a gente pode atuar quando a gente percebe que há uma janela de possibilidade para a gente utilizar as ferramentas das tecnologias digitais. Certo? Por que eu digo isso? Porque a gente vai, por exemplo, passar da pandemia. Né? Não sei se é agora ou se vai demorar muito, mas a gente vai passar. De qualquer forma, a gente vai passar. E vocês, colegas, vão voltar para as escolas. Certo? Eu sempre digo o seguinte, eu fico com mais dor no coração eu tenho dois contextos, certo? Um contexto em que o professor tem tecnologia disponível e não usa porque não sabe usar ou se recusa a usar. E eu tenho um contexto em que não existe nenhum tipo de tecnologia. Isso, digo nem uma janela de possibilidade, de oportunidade, porque a minha escola não tem laboratório de informática, não tem tablet, não tem nada disso, certo? Para mim, dói mais no coração quando eu tenho a janela da oportunidade lá aberta, seja um laboratório com um computador para minha turma, e eu não sei o que faço com esse bendito um computador para minha turma. Porque aquele um computador é dinheiro gasto público, que não está sendo usado. Né? Então, assim, o que a gente sempre discute, o que eu acho que a gente tem que... O pessoal primeiro que acha que a gente sempre tem a impressão, quando a gente fala de tecnologia, a gente está querendo que a tecnologia seja a solução para tudo, e não é, a gente sabe que não é, quem é professor sabe que não é. E mesmo que eu tivesse com todos os alunos tendo um dispositivo móvel, eu não acho que seria o ideal ter só atividade com aplicativo e game. Por exemplo, vamos pensar no outro extremo, no extremo que todos os nossos alunos tivessem condições de ter dispositivos com acesso à internet. Tá? Nem toda situação vai exigir e vai ser necessário que a gente tenha esse contexto. Vai ser atividade que vai ser melhor que ele faça com papel, que eu peço para ele fazer lá um desenho, um esquema, construir uma maquete, seja lá o que for, né? Que seja uma construção manual, do que usar a tecnologia. Agora, é um pecado eu ter uma janela de oportunidade, mínima que seja, e não saber utilizar. Né? Então, acho que assim, colegas, a gente entende que essa observação é muito válida, mas também vejam por esse outro lado, né? Que janelas de oportunidade vocês estão procurando e estão conseguindo aplicar com o que vocês conhecem do uso de tecnologias, certo? Porque educar é uma coisa que é complexa, é um ato que não é fácil, e para nenhuma dessas perguntas, dessas observações, a gente tem uma resposta fácil, né? Nem para quem diz assim, mas a gente não tem estrutura. Isso não para isso, a gente não tem uma resposta fácil. Se a gente tivesse dizendo, se a pergunta fosse, e agora? Nós temos toda a estrutura. Também não era uma pergunta fácil, porque é educação, né? Educação é isso mesmo. É verdade. Assim, até a gente tira sempre a brincadeira e dizer, às vezes o cara tem uma Ferrari e não sabe dirigir a Ferrari, não é? Então, eu acho que a gente esperar a condição para se preparar para a condição, só depois que a condição chegar, eu acho que isso não é bom, né? Eu acho que se tem oportunidade, já está preparada para tudo que vem, é muito melhor do que a gente ficar esperando a condição para poder se preparar, né? E assim, Danilo, e eu posso dizer assim, sem medo de errar com os nossos colegas aqui, com os nossos colegas, cada atividade surpreendente, os professores estão fazendo assim, estão no processo criativo incrível, estão buscando recursos
E aí eu falo dos recursos tecnológicos, mas não somente dos tecnológicos, mas também na elaboração das atividades impressas, que impressionam, sabe? Impressionam. Qualquer editora teria interesse em pegar aquele material e, sabe, e transformar aquilo num livro, porque é um material bom, qualificado, né? Então, causa estranhamento esse tipo de questionamento, porque parece que a gente não está fazendo, e o que eu vejo é que muitos professores estão fazendo. Está certo que um ou outro está com mais dificuldade, e é fato, pelo acesso, pela conectividade, a falta de habilidade em utilizar determinadas ferramentas. Mas tem outros que já estão, assim, ultrapassando as fronteiras, né? Já estão surpreendendo. Mas tenho duas perguntas aqui que a professora Josefa deixou para você. Se essas ferramentas de fácil acesso aos alunos de 1º ao 5º ano, e se o fato de ter palavras em inglês no jogo, entre aspas, o jogo, seria empecilho para o uso dessas crianças, ou deve ser usado somente com alunos maiores? E eu acho que quando ela fala alunos maiores, aqui eu penso que seja os alunos do 6º ou 9º ano. E aí? Olha, todas as ferramentas são assim, né? A grande maioria delas você só consegue mesmo, aí a questão da estrutura do acesso à internet, né? Aí cabe sim a gente se preocupar. Porque, por exemplo, se o aluno não tiver conexão com a internet de forma nenhuma, em nenhum momento do seu dia a dia, então ele vai ter alguma dificuldade. Né? Mas, por exemplo, algumas delas, não, se não me engano, o Khan Academy, por exemplo, pode ser baixado pelo aplicativo. Se eu não estou enganado, ele pode rodar offline. Se eu não estou enganado, o Khan Academy roda offline. Então, a gente vai ter que se preocupar nisso, né? Essa ferramenta, o aluno vai ter acesso além de ter o smartphone, ou computador, ou notebook, ele vai ter acesso à internet. Então, eu vou ver se a ferramenta pode ser utilizada online ou se ela pode ser utilizada offline. A gente tem visto muito, né, alunos que, por exemplo, só estão conseguindo ter acesso pelo WhatsApp, né? Então, só estou conseguindo acesso à internet pelo WhatsApp porque o pacote de dados do meu smartphone, do smartphone da minha mãe, só funciona no WhatsApp. Então, é a gente se adequar ao WhatsApp. Uma coisa que a gente não mostrou aqui, porque não é um app, mas eu poderia até pensar nisso, são as opções de uso de GIF animado, né? Porque o WhatsApp, por exemplo, tem a opção de GIF, né? Quem manda mensagem por GIF sabe muito bem, já utiliza. Os GIFs animados podem, como o que está integrado no WhatsApp é o GIF, né? Se você fizer uma busca lá, e até se você fizer uma busca por termos relacionados à matemática, ciências, ele vai ter GIFs muito legais para você utilizar. Na live de ontem, como era para a turma de EJA, eu falei um pouco de uso do WhatsApp com GIFs animados, e eu dei um exemplo, né? Mas a gente pode pensar, não é um jogo, é só um GIFzinho, né? Mas, se o GIF rodou no seu WhatsApp, que é a única forma do aluno ter acesso à internet, então faz com GIF animado, né? É o que eu falei, né? A janela de oportunidade também surge aí. Você pensa, bom, ele não tem acesso a isso, mas tem um WhatsApp que pode usar o GIF animado, então vou usar o GIF animado do WhatsApp. Então, usa o que conseguir utilizar. Quanto à segunda pergunta, era sobre o inglês, né? Isso. Todas as ferramentas que eu mostrei, o nível de inglês deles sempre é muito pequeno, né? Então, por exemplo, o Flipit, ele é em inglês, você viu que o meu navegador, ele traduz automaticamente, assim como deve traduzir no de vocês. Mas o Flipit é um tipo de ferramenta que não necessariamente o aluno vai manipular. Ele vai mais, o professor vai fazer o jogo de forca. Então, vamos fazer aqui o jogo da forca, só tem a forca, tem os espaços. Não tem muito que se preocupar com a leitura do resto da interface. Né? Mas, como, por exemplo, o Google, o Experiments with Google, né, que foi o que eu mostrei lá das músicas, pode ter uma parte em inglês. Eu sempre defendo que o inglês não pode ser um obstáculo para a gente, mesmo que eu não seja um professor de inglês. Certo? Por quê? Porque, de uma certa forma, a gente já tem a língua inglesa meio que entranhada um pouco, em vários contextos, né, nossos. E a gente não está pedindo para você ler um texto de Shakespeare em inglês, né, para o aluno ler um texto de Shakespeare em inglês. Vão ter alguns termos lá que vão estar em inglês e
nada melhor do que, inclusive, aproveitar isso para ensinar um pouquinho lá de, ó, isso aqui quer dizer isso. Então, toda vez que você vê isso aqui, você já sabe que é isso. Eu não vejo problema nenhum em utilizar o inglês nesse sentido. Às vezes, o professor fica temeroso de usar o inglês porque ele não domina a língua. E aí eu entendo isso. Mas eu entendo que hoje em dia, com o Google Tradutor, eu só tenho medo de inglês se eu tiver que ler Shakespeare em inglês. Eu digo, ler um texto completo de Shakespeare em inglês. Se for duas frases de Shakespeare em inglês, eu até também arranho. É, né? Aquela que aprendeu na escola. É. Danilo, olha só, no chat tem um monte de contribuição, né? Muitos colegas aqui parabenizando você, dizendo que são excelentes ferramentas. Professor Danilo, excelentes ferramentas, top mesmo. Foi o professor Israel, professora Deise também, deixa aqui ótimas ferramentas. Professora Simone, sim, confirma. Excelente trabalho, professor Danilo, professora Simone Cruz, parabéns. Parabéns, professor Danilo, muito interessante. Foi a professora Mônica Elias. Professora Deise Batista também parabeniza, professora Tânia Alves, e tem aqui, você tem um fã-clube também aqui, viu, professora Ildiana Maria, sou fã do professor Danilo, grandes contribuições, obrigada, professor. Eliane Conceição parabeniza, professora Rosana Silva agradece, obrigada, e quando crescer você assim. Danilo sempre traz professora Maria Pedro, né, Maria Pedro. Danilo sempre traz grandes contribuições para a educação, parabéns, obrigada, parabéns, professor Danilo, muito legal essas ferramentas de jogo para utilizarmos com os nossos alunos, e aí tem Israel aqui, super nice, foi em inglês, viu? E aí, aproveitando, Danilo, eu fiz essa leitura desses parabéns, desses agradecimentos, para que você faça suas últimas, né, suas últimas palavras aqui com a gente, certo? Porque a gente já está terminando a nossa formação, nosso encontro de hoje. Não, eu queria só agradecer de novo pelo convite e ser sabendo que sempre que eu puder ajudar vocês, né, a gente está aqui, a gente, como instituto, eu sempre entendo que a gente tem que estreitar cada vez mais as relações, né, o Instituto Federal com as redes, tanto a CEMED quanto a SEDUC. E quando eu trouxe lá a minha sugestão no final, né, é meio que o que eu falei mesmo. Eu acho que as sugestões que eu dei aqui, muita gente conhece, alguns que não conhecem, ok, são aplicações que eu acho que vão ajudar para quem vai conseguir identificar aquela janela de oportunidades, né? Não deixe de aproveitar qualquer janela que surja para você, nem que seja aquela aberturazinha do cachorro, ou entrada daquelas casas norte-americanas, né? A festazinha, né? Pois é, nem que seja aquela aberturazinha pequenininha. Mas assim, como eu falei, pode ser interessante, né? Vocês como secretaria pensar e como vocês já estão empenhados, engajados em fazer essa estruturação aí toda a reestruturação curricular e vocês têm esses projetos como Hora de Estudo e outros projetos que a própria CIMED tem, aquela sugestão que eu dei de vocês criarem um portal com os repositórios pode ser interessante justamente por causa disso, porque eu sempre recebo, e não vou deixar de receber esses questionamentos de colegas dizendo assim, o que eu posso utilizar para ensinar matemática? E aí eu sempre tenho que dizer, professor, mas me diz aí o que você quer, que assunto é de matemática, para qual turma e tal. E para a gente resolver esse problema, a própria rede pode, né, tendo condições e projetos, né, que tenham esse foco, fazer esses repositórios, esses espaços onde o professor já vai lá, né, e como eu mostrei no exemplo, eu até coloquei como sugestão de estrutura, né, pegar lá o objeto de aprendizagem, naquela habilidade específica, para aquela habilidade você linkar uma solução que a professora Maria conhece e ela sugeriu lá naquela habilidade, porque ela já trabalha com aquilo. Né? Isso pode ser feito tanto de forma colaborativa entre os próprios professores, pode ser até um projeto de alguma escola. Né? Se alguma das escolas, algum professor gostou aí da ideia, diz, vou fazer isso aí com meus colegas aqui da minha escola, porque se a gente pega o que cada um está usando, o que cada um conhece, né, e cada um dá uma sugestão, esse jogo, esse aplicativo, eu uso muito bem para
desenvolver aquela determinada habilidade que está lá prevista naquela etapa, seja da educação infantil, do ensino fundamental, na BNCC. Então, acho que são coisas que a gente não tem, e como o nosso grande trabalho, sempre a gente leva muito tempo para procurar essas coisas, né? Eu sei que o grande trabalho, eu sei que a galera gosta desse tipo de ação, de oficina, porque a gente até encurta o caminho, né? Ao invés de o professor passar uma tarde inteira pesquisando, o Danilo foi lá e já deu algumas sugestões, então eu já não preciso passar a tarde inteira, só precisei levar 1h30. Então, essa ação, o trabalho de montar, né, de fazer esse mapeamento, pode vir da própria CEMED, ou quem sabe também um projeto em conjunto aí com as instituições, porque só assim, a gente sabe que demanda tempo, tem que ter alguém para fazer isso, tem que ter uma curadoria, gente para planejar, tudo isso, né? Pois é. Mas então, a propósito disso, a gente, por conta da pandemia, né, provocou todas as redes, inclusive, a otimizar os seus espaços de site, suas plataformas. No site da prefeitura, a gente está com a página A Escola Vai Até Você, o portal A Escola Vai Até Você. E lá a gente abriu um espaço para repositório. Inclusive, um grupo de professores de educação física, a partir das orientações emanadas pela secretaria para a elaboração das atividades não presenciais, eles construíram um caderno de educação física para do primeiro ao 9º ano. E foi exatamente pensando nisso, a partir das habilidades, né, foram pensando em atividades, inclusive em atividades focadas em determinado aspecto do desenvolvimento naquele momento. Para os alunos de 1º ao 2º ano, eles focaram na questão da alfabetização, a educação física voltada para a alfabetização, inclusive para apresentar esse trabalho aqui na jornada, em um dos nossos encontros nas jornadas. E esse material já está lá, no portal A Escola Vai Até Você. E tem muitos professores aqui que estão pedindo os links dessas atividades, dessas ferramentas que você apresentou. E aí, a propósito, eu vou pedir que você envie esses links para mim, pode ser por WhatsApp, para que a gente possa colocar no portal A Escola Vai Até Você, para que o professor possa ter acesso, quer dizer, já foram ferramentas utilizadas, testadas e apresentadas. Né, o professor só vai personalizar, talvez, né, customizar, se for necessário, para as suas necessidades, ou vai buscar de acordo com as suas necessidades pedagógicas. Então, se possível, está todo mundo aqui pedindo os links das ferramentas. Então, quando você puder, você manda, certo? Que a gente disponibiliza para os professores por meio do portal. Ok? Então, eu já botei aqui o link da minha apresentação no chat, aí vocês podem disponibilizar no chat do... Tá certo. Bem, Danilo, nosso tempo, né, encerrou. Eu quero agradecer enormemente você. Sempre foi solícito, sempre que eu pedi, você foi solícito, né? Eu acho que... eu não lembro de você ter dado não para mim dessa vida. Eu sou doido? Imagina, você não é doido mesmo, não. E assim, eu quero agradecer enormemente, você sempre traz contribuições muito positivas, eu acho que você está no IFES, no ensino federal, né, de natureza para... Olha quem está ali, Gabriel, meu amigo Gabriel, gente. Gabriel chegou. Gabriel? Aqui, deixa eu dar um oi. No final, dê um oi para Ana. Gente, esse é Gabriel, filho do Danilo. Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, querido? Tá enorme. Então, gente, olha, trabalho online tem isso, a gente sempre recebe a visita dos filhos, da esposa, do esposo, do cachorro, né, o gato, a família toda aparece, certo? E eu acho que isso que é massa, essa forma de interação que é muito massa. Estava com saudade de Gabriel. Né? Então, assim, Danilo está na esfera federal, trabalhando com ensino médio profissionalizante, mas sempre pensando na educação básica. Ele sempre, eu recebi alguns estagiários seus lá no setor, a exemplo de Rubens, por exemplo, e assim, as ideias que ele trazia a partir do grupo de estudos que ele faz parte, não sei se ainda faz parte com você. É o PIBID. O PIBID, né? A gente aproveitava muito, né? Então, ele deu muitas contribuições. Eu digo, olha, não nega
de quem é orientando, tá? Porque essa preocupação com a educação básica, com o ensino fundamental, com a EJA, pensar em toda a educação como um todo. E assim, eu só tenho a agradecer a você, Danilo. Muito obrigada. Valeu, Ana. Viu? Obrigado por tudo. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.